seja bem-vindo ao Portal do Alma. Hoje eu vou dar uma aula que eu prometi essa semana que passou lá nos meus stories no Instagram. Se você ainda não acompanha o meu trabalho lá e chegou aqui através de outro meio, eu te convido a acompanhar, é @CassiaMalman, e também acompanhar o Instituto Origem, que é, no final das contas, o lugar que cedia todo esse movimento aqui de desenvolvimento humano. Bom, o que eu tinha prometido era fazer uma aula conversando, trocando ideias aqui, apesar de ser um monólogo, né? Porque no vídeo só eu vou falar, mas eu digo trocando ideias pra gente devanear juntos sobre a questão de gravar conteúdos digitais, né? Eu estou aqui gravando um conteúdo digital e fazer isso demanda alguns passos para que eu seja melhor compreendida por você. É claro que o conteúdo de forma natural, de forma espontânea, ele é um conteúdo precioso, valioso. Acredito eu que o mais valioso que há. Porém, se a gente não cria uma estratégia, se a gente não olha a geração de conteúdo com o olhar do cliente que nos escuta, com o olhar do ouvinte, com o olhar do telespectador, muitas vezes a gente deixa de entregar a nossa mensagem. E é com muita lástima que eu olho pessoas com conteúdos riquíssimos, gente com uma bagagem maravilhosa para compartilhar, mas que talvez, ou por não conhecer algumas técnicas que podem ajudá-los, ou talvez por não entender, não compreender o quanto algumas estruturas, tanto na parte da dicção, como na parte da expressão, como no ambiente, na iluminação que você está, o quanto isso poderia potencializar aquela fala, se perdem, não são ouvidos e, consequentemente, acabam não tendo o alcance. Quando eu falo em alcance, quem me acompanha aqui no portal sabe que eu não estou falando de alcance na terminologia que é usada para estratégias digitais. Alcance que eu estou falando é realmente você entender, você fazer-se ser visto, ser ouvido por mais pessoas. Isso porque eu deduzo que o que você tem para falar é importante, contribui para um mundo melhor, tem uma mensagem aí de amor potente e que, além de tudo isso, ainda leva os teus projetos de vida, seja ele profissionais ou pessoais, para frente. Bom, eu lembro que por muito tempo eu falei sobre comunicação digital, principalmente quando eu dava um curso de comunicação digital. Eu já falei sobre ele várias vezes aqui para vocês, volta e meia ele é recorrente na minha fala, e inclusive a gente tem algumas aulas já aqui no portal que falam sobre esse conteúdo do comunicação digital. Mas hoje a gente vai compilar esse olhar mesmo de uma forma prática para que você faça aí lives, para que você faça vídeos, vinhetas, um IGTV, sei lá o que vai ter, né? Esse portal aqui é atemporal, daqui a pouco isso nem acontece mais, nem existe mais isso, já ficou demodê, mas vai ter novos olhares, novos lugares para que você expresse a sua opinião, traga a sua mensagem, e eu quero que você faça isso com excelência, para que mais pessoas te escutem. Eu acredito que existe uma ilusão. Ela está 50% alocada no vitimismo daquele que não quer fazer o que é preciso ser feito, e 50% na ideia errônea vendida pelo mercado digital, uma ilusão de que quem faz esse tipo de conteúdo tem uma equipe enorme, numa estrutura enorme, investe muito dinheiro, faz muita coisa. Não é verdade. Eu estou aqui agora. Ô Ana, põe teu braço aí, diz um oi, olha ali, ó. Aqui tá a Ana. Hoje eu estou com o prazer de estar com a Ana aqui, porque eu estou aproveitando um momento onde eu já estou gravando algumas outras coisas para um projeto. A Ana estava aqui e falei, Ana, já vou aproveitar que eu fiz escova no cabelo para gravar um vídeo que eu tenho para gravar para o Alma. Agora, naturalmente, todos os outros vídeos que tu assiste aqui no Alma, eles são gravados com o meu celular em um tripé, com uma luz, sem ajuda terceirizada. E eu quero te falar isso para que você saia daqueles 50% do vitimismo que usa a desculpinha de que não tem equipamento suficiente, não tem equipe. Tem gente que entra em contato comigo e fala assim, Cássia, eu queria contratar uma pessoa para fazer um vídeo meu. Eu falo, para gente, como assim? Vai lá e faz. Contrata uma pessoa para te ajudar a trabalhar os teus conteúdos. Agora, o teu conteúdo só você pode fazer. Depende muito mais de você. Pode chegar uma pessoa aí, um profissional, com a melhor câmera, com
10.000 luzes, equipamentos, cenário, painel de LED atrás de você. Fato é que se você não tiver consciência da sua fala, se você não criar e estudar formas de se expressar com mais qualidade, a tua mensagem não vai chegar igual. Então assim, eu desejo que tu tenha a maior estrutura do mundo. Eu também desejo ter uma estrutura bem grande, que eu só sente, fale e vá embora. Mas enquanto você e eu não chegamos lá, o que a gente vai fazer é ter consciência de que a nossa mensagem pode ser ouvida através de passos muito simples, que custam R$0 e que não dependem de uma grande estrutura. Eu vou falar muito sobre live, porque foi uma questão que me pediram muito, e aí, dependendo do porquê você estiver olhando esse vídeo, ou do tempo que você estiver olhando esse vídeo, vai adaptando essas falas, porque esse posicionamento serve para qualquer tipo de conteúdo digital. Inclusive, serve também para outros lugares de expressão aí que tu vai ter. Eu costumo dizer, não muda muito, sabe? A pessoa tem uma boa desenvoltura para falar na frente da câmera, é aquela pessoa que ela também desenvolve uma boa desenvoltura para falar em nome de um grupo, seja numa reunião de condomínio, seja num encontro de pais da escola, seja numa palestra, seja numa reunião empresarial, ou seja, quando eu desenvolvo a minha capacidade de me expressar com clareza e com confiança, eu faço isso em qualquer modelo, não muda muito, tá? Então eu quero dar algumas dicas importantes aí pra vocês. E a primeira delas é em relação a posicionamento, tá? E o posicionamento a gente vai falar de tudo aquilo que é visto, percebido. Celular, quem vai gravar com o celular, presta atenção, porque o celular, ele tem a captação de som dele embaixo, geralmente, né? Não sei se são todos os modelos, mas creio que sim. Cuida pra você não abafar esse som. É muito difícil a gente conseguir entender um áudio que é quase... murmurento, às vezes a pessoa coloca em cima de um vidro, de um espelho, encostado numa vidraça, e isso é ruim. Por quê? Porque eu vou ter ali um eco. Então observa que tu tá deixando livre o teu microfone. Uma outra coisa também é que a câmera do teu celular, se tu for gravar com a câmera frontal, que é o que tendencialmente nós faríamos, porque nós estamos conseguindo nos olhar, e quando a gente está se olhando, consequentemente a gente acaba conseguindo ter não só um enquadramento melhor, mas como uma análise em tempo real de como eu tô conseguindo me expressar. Quantas vezes a gente filma com a câmera de trás e depois a gente vai assistir e pensa, nossa, eu não estava olhando para a tela, ou eu estava desenquadrada, ou não ficou boa essa decoração que estava aqui atrás. Só que a câmera frontal dos celulares, comumente, a não ser os de maior tecnologia, eles vão ter uma qualidade de captação menor. Então, se você quer um vídeo de mais qualidade, treina bastante, se concentra para fazer sem estar se olhando. Ah, Cássia, não consigo, é ruim demais para mim. Beleza, faça com a câmera frontal. As lives, no caso, você vai fazer sempre com a câmera frontal, você tá se olhando ali, né? Então, olha para todo esse teu ambiente, limpa a câmera do teu celular quando tu vai gravar com o celular. Pega uma flanela, um paninho, a barra da camiseta e limpa a câmera do teu celular. Deixa ela limpa. A gente pega com o dedo o tempo todo, esses celulares estão sempre sujos e é muito ruim de assistir, assim como é ruim de ouvir, o que não tá claro, é ruim de assistir o que também tá sujo, né? Não tá claro. E aí, observa também o teu entorno. Tu vê que eu tô aqui falando com você, eu poderia estar de qualquer forma. Se eu estivesse gravando um vídeo à toa aí, eu estaria de qualquer forma. E se eu estivesse de qualquer forma, vestida, eu tô dizendo, e eu tivesse um conteúdo muito bom pra falar na hora, eu faria. Por que eu tô falando isso? Porque jamais a tua imagem é mais importante do que o teu conteúdo, jamais. Agora, se você tem tempo, disponibilidade e interesse em somar as duas coisas, você vai ter aí um alcance muito maior. Porque além do fato do teu conteúdo ser válido, você ainda oportuniza que as pessoas também prestem atenção, porque você tem uma imagem limpa, e quando eu falo limpa, é sem excesso, sem bagunça. Se eu, por exemplo, vir aqui gravar esse conteúdo de biquíni, muito provavelmente, em alguns momentos, o teu cérebro vai se confundir com a minha fala. Então, o quanto é importante quando a gente adequa a nossa imagem visual ao conteúdo que a gente quer trazer. Eu costumo dizer que aquilo que eu aparento ajuda
a pessoa que está me ouvindo a entender o que eu quero falar. Então eu não dificulto a conversa para aquele que está me ouvindo, eu facilito ela, eu ajudo a levar ela para uma compreensão em todos os níveis, que é multissensorial. Não é? Que não é legal quando a gente entra num cinema e tá escurinho, o som é alto, cheirinho de pipoca, o sofá é confortável. Então eu tenho experiências multissensoriais, elas potencializam o alcance da mensagem do filme. E assim é da mesma forma quando a gente entrega com qualidade. E aí sobre conteúdo, para acabar ainda sobre essa questão estética, de imagem, de ambiente e tal, olha o ambiente ao teu redor, assim como tu olha a forma como tu vai se apresentar, olha o teu ambiente ao redor, minimamente organizado, não é cenário, gente. Como eu falei, a Ana tá aqui, ó, sentada no chão, mexendo no celular aqui, dando risada. Tem café, água aqui do lado, papel, anotação aqui. A questão é, o que tá aparecendo precisa ser menos. Não porque a gente quer teatralizar alguma coisa, mas porque eu não quero te confundir, eu não quero poluir essa imagem. Então eu tomo um cuidado, existe um capricho com isso. Então observa tudo isso. Você vai fazer uma live, você vai fazer um vídeo caseiro, você vai fazer um vídeo para um programa seu, para uma aula online que talvez você dê, para uma reunião, um Zoom, não importa. Cuida disso porque vai valer a pena. E aí, vamos entrar então na questão da comunicação, da fala. Tem algumas dicas importantes se você vai estar numa live, por exemplo, que vale muito a pena olhar e que poucos falam sobre. E a gente sabe que aqui no Portal do Alma, conhecimento é liberdade. E conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado. Não adianta eu saber de uma coisa, dominar aquilo, ficar só pra mim e não entregar pro outro. Então a gente tem que compartilhar o que é de vivência. Eu vou falar sobre alguns erros, não é erro, tá? Mas é só pra gente se entender aqui, alguns erros comuns que acontecem, algumas pequenas falhas por não conhecimento que acontecem quando alguém vai fazer live ou um vídeo e que dificulta o entendimento daquele que está assistindo. A primeira delas é quando a gente deduz que a pessoa que está nos assistindo nos conhece. Nós precisamos entender que quando a gente está falando digitalmente, nós não sabemos aonde esse vídeo vai chegar. Quando você grava um vídeo, você não faz a menor ideia aonde ele vai chegar, tendo em vista que a internet não tem limites. Sendo assim, todas as vezes dê para aquele que está assistindo a capacidade dele te conhecer e dele entender sobre o que você está falando. Então, por exemplo, se eu vou te dizer assim, ó, a tia Maria uma vez me pegou ali na escola ali do centro. Centro da onde? Tu não sabe aonde eu moro? Quem é tia Maria? Entende? Não tem nexo. Agora, se eu te contar. Teve uma vez que a tia Maria, que era minha professora quando eu era criança, ela me buscou numa escola que eu estudava no centro da cidade onde eu morava. Entendeu? Eu nem dei nome pra nada, não mudou nada, mas eu dei a condição de que uma pessoa que não conheça a minha história tenha um pequeno entendimento sobre o que eu estou falando. Assim como um livro que a gente lê, tu vai perceber que o autor, ele explica a história por trás da história o tempo todo, dando uma conotação de onde é que ela está acontecendo e como ela está acontecendo. Então se lembre sempre de não fazer isso de uma forma muito íntima, até porque quando tu faz isso, meio que tu te boicota, né? Que tu diz aí que realmente é só para quem te conhece, que tá vendo. E eu acredito que você possa querer expandir isso, correto? Outra coisa são os hábitos de linguagem. Eu me considero uma pessoa muito livre na fala, né? Então eu falo rápido, eu falo palavrão pra caralho, e é a vida, é assim. Eu acho que não temos que entrar num processo ali de robotizar o negócio. Mas a gente precisa falar com clareza e cuidar pra gente não trazer uns hábitos de linguagem que impeçam pessoas também de outras regiões de nos entenderem. Então, quando eu falo alguma coisa que é muito regional, que é muito difícil da compreensão, ou até uma linguagem que é muito específica do meu ramo de trabalho, por exemplo, uma nomenclatura, vou dar um exemplo. Porque aí eu usei PNL. Quem sabe você saiba o que é PNL, quem sabe você não saiba o que é. Se eu partir do pressuposto de que você sabe tudo, então eu parto também do pressuposto que eu vou ficar só muito no grupo que entende as mesmas coisas que eu pesquiso.
Então quando eu abro, eu dou para o outro a condição do outro também entrar nessa conversa. Então eu vou dizer, então tal lugar eu uso PNL, que é a programação neurolinguística. Um olhar voltado para o desenvolvimento humano. Aí eu incluí todo mundo, a pessoa não precisa nem conhecer sobre isso, mas ela está inclusa. A gente percebe muito isso quando a gente vai, por exemplo, para uma pessoa que tem uma fala da área da saúde e você não domina a área da saúde, a pessoa fala, tu fica assim, hã? O que é isso? Não entendi. Mas o que é? Por quê? Porque não é o mundo que cada um domina. Então isso é muito legal, você dar para o outro a condição dele se interessar pelo seu assunto, trazendo para ele com facilidade, não achando que ele é ignorante, obviamente, você sabe que cada um sabe sobre algo, mas você dá para ele a condição dele entrar na sua conversa. Ainda em lives, muito importante, não torne a live um bate-papo de duas amigas com conversas íntimas e piadinhas internas. É péssimo quando alguém começa com piadinhas internas que só um grupinho desse tamanho entende. Tipo, que nem aquele dia que a gente foi em tal lugar. Ou tu lembra como falaria a fulana? Porra, mas toda a galera que tá ali... Tu já foi numa mesa de bar onde duas pessoas ficaram falando piadinhas internas que só elas entendiam e mais ninguém entendia? É chato demais, porque tu se sente excluída, tu fala, gente, não tô entendendo nada. O que é isso aí? Então tu imagina a pessoa em casa que tá te assistindo e você ali falando. Claro, eventualmente, uma ou outra vai ter, eu também uso. Mas lembra de conscientizar, poxa, isso que eu tô falando, eu consigo incluir o público de casa? E aí vai lá e explica. Fala, isso aqui que eu tô falando é uma coisa que aconteceu uma vez quando a gente tava junto e a gente acabou rindo. Sei lá, dá um jeito de incluir as pessoas. Essa é uma grande situação em relação à comunicação digital. Perceba que se você não quisesse falar para outro, você não estava gravando um vídeo, correto? Sendo assim, não me venha com tanto faz, tanto fez quem me assiste. É mentira, você quer que as pessoas assistam. Uma vez que você toma a postura de adulto e não fica nessa posição de que tanto faz, tanto fez, saiba que se eu quero que as pessoas me assistam, eu tenho a obrigação de dar para elas uma sensação de inclusão. Então eu preciso me esforçar para explicar o que eu estou falando. Vamos ver aí uma outra coisa. Eu não uso microfone pra nada, não tô usando aqui agora também e tô rezando a Jesus Cristo que o áudio esteja bom aí pra ti. Se você quiser aparelhar o seu negócio, você usa. Mas se não, de maneira geral, fala alto, fala claro e fala pra fora. Muitas vezes a pessoa tá falando assim, tá vendo como é chato ter que me ouvir desse jeito? É chato quando a gente não consegue entender a pessoa. Então, abra a boca para falar. Lembra que se eu falar assim, daqui a pouco eu começar a fazer desse jeito, também não vai ficar bom para você ouvir, né? Então, quando você está falando com alguém, mantenha a sua atenção focada no outro. Quando você estiver fazendo uma live, olhe nos olhos da pessoa com quem você está falando. Para de se namorar na tela, ficar se olhando. Olha com quem está falando com você. É essa pessoa que merece atenção. É importante você fazer isso. Gravação de conteúdo digital de qualquer forma agora, transcendendo a live, né? Transcendendo esse processo de Instagram, enfim. Lembre-se de que o tempo das pessoas que estão à sua frente é muito precioso. Eu parto desse pressuposto todas as vezes. Então eu preciso entender se o que eu vou fazer é uma vaidade minha, porque daí eu preciso procurar um terapeuta, e aí eu falo sobre as minhas vaidades. Eu sento lá na cadeira dele e eu vou falar sobre todas as minhas vaidades, e aquele profissional está sendo pago a hora dele para ele ouvir minhas vaidades. Diferente do teu público, o teu público está pagando para te ouvir, é ao contrário, não é sobre você, não é sobre as suas vaidades. É sobre o que você entrega, é sobre aquele serviço que você tem para entregar para o outro. Ou seja, quando eu tenho a oportunidade, quando eu ganho o presente de poder ter espaço de fala, eu valorizo o tempo daquele que confia em mim e eu entrego tudo pro outro. Quando você estiver numa live, quando você estiver no conteúdo digital, quando você estiver numa reunião presencial, lembre-se, quem está te ouvindo está te dando tempo, e tempo custa dinheiro. Não seja vaidoso, entregue tudo que você foi para entregar, com toda amorosidade, com toda a gentileza da fala, com toda a gratidão pelo espaço que te é dado. Tu vai ver que isso por si só
já é uma grande estratégia. E sim, estratégia quando eu digo não de uma forma, estratégia. Estratégia que eu digo, uma grande forma de fazer e encontrar um caminho para entregar a mensagem e o propósito que você veio para fazer. Entrega com o coração, sem vaidade. Isso sim é uma forma, é um caminho de gerar conteúdo digital. Muita gente me pergunta, eu não tenho ideia para gerar conteúdo digital. Gente, mas ninguém coloca no Google 10 melhores conteúdos digitais. O conteúdo é o que tu vive, o conteúdo é o que tu pensa. O conteúdo é a tua visão de mundo, o conteúdo é a tua contribuição. Conteúdo é o que eu faço. Eu sou empreiteira, eu sou advocacia, eu sou medicina, eu sou, sei lá, eu sou varejista, não sei, qual é a área e qual é o mercado que tu está inserido, não interessa. Aonde tu está inserido tem algo aí que tu pode entregar massa e esse é teu conteúdo. E aí nesse conteúdo é que tu vai realmente entregar aquilo que tu tem. E aí vou falar uma última coisa aqui, controvérsia talvez, vamos ver se a Ana vai virar o nariz. Cuidado, tu não precisa fazer o que todo mundo faz. Não precisa fazer modinha. Não precisa dançar se não é pra ti. Não precisa dublar se não é pra ti. Não precisa fazer 1000 stories por dia se não é pra ti. Não precisa dar palestra se não é pra ti. Comunicação não é sobre todo mundo ficar ali dando uma de professora. Comunicação é sobre eu conseguir expressar com clareza, ordem e segurança aquilo que eu penso quando eu entendo e quero. Ou seja, eu me comunico todas as vezes que para mim faz sentido falar. Lembre-se disso para não entrar numa roda viva da comunicação, como se tivesse que fazer algo. A questão não é que você tenha que fazer nada, a questão é se você acredita que você tem algo importante a falar e se você sabe que isso que você tem a falar poderia ajudar outra pessoa, outro profissional do seu ramo, outro cliente, outra mãe, outro pai, outro ser humano a terem também um insight melhor, quem sabe você tope falar sobre isso para ajudar também o outro. É isso, espero que tenha sido bom aí pra você, eu espero poder te ouvir falar. Eu me coloco na posição de aluna todas as vezes que vejo alguém trazendo com o coração, com a alma, uma comunicação boa de escutar, uma comunicação onde a pessoa está segura de si. E assim, sobre ser seguro, tem que começar. Segurança, o bebê só fica com segurança de andar quando ele vai engatinhando, tropeçando, caindo. Não seja muito exigente com você no começo. Comece a falar aos pouquinhos. E na medida que você vai fazendo isso, você vai tomando mais consciência. Um beijo e até a próxima aula.